fazer mais que tudo. Ai, ai. Tem umas máquinas aqui, ó. A gente comprou umas besteirinhas aqui, uns biscoitinhos, umas coisinhas. Mas Oi, gente, tudo bom com vocês? Prazer. Hoje eu vou contar o meu relato, né, de parto. E foi ano passado, né, em julho, dia 9 de julho. Na quinta-feira eu comecei a sentir dor um pouquinho, né, mas não era tanto, fracas. E aí na sexta-feira, de quinta para sexta na noite, né, eu senti contrações assim a noite toda, sentindo contração, né, que incomodava, nem consegui dormir muito bem, né. E aí tá bom. Só que aí amanheceu o dia, e aí elas ficaram espaçadas, né, distantes uma das outras, né. E aí tá bom. Eu pensei em ir, né? Pensei em ir pro hospital, né, pra ver como é que tava, né, se já tinha começado a dilatar, né. Mãe de primeira viagem às vezes tem medo de não ir e acontecer alguma coisa, né? Aí tá bom, eu fui com a minha mãe que tava aqui comigo, né? Eu fui lá no hospital pra ver. Chegando lá, o médico fez o toque, falou que tava com 3, falou que tava com 4 de dilatação, né? E aí eu tive um pouquinho de sangramento, de sangue, saiu um pouquinho só, mas eu acredito que seja normal, né? Aí ele me encaminhou. A cidade onde eu moro, eles não fazem partos, né? Uma cidade pequena. Eles encaminham para outra cidade, né? Que fica a 1 hora daqui. Aí tá bom. Ele me encaminhou para lá. E aí é no caminho da minha casa, né? Aí eu vim com a ambulância, eu, minha mãe. E aí a gente parou aqui em casa um pouquinho, pegou as malas, né? E o meu esposo trocou de lugar com a minha mãe, que ele que foi comigo, né? Minha mãe ficou em casa. E aí a gente foi pro hospital, chegando lá, era 11 e pouco da manhã, né? E aí chegou a médica, fez o toque em mim e viu que eu tava era com 3 de dilatação. Não era 4, era 3, né? De dilatação. E com 3 no interno, né? Só que era um pouco longe de onde eu morava. Aí ela falou, vou deixar você em observação, né? Pra ver se vai evoluir, como que vai ficar, se as dores vão ficar mais próximas uma das outras. E eu fiquei lá em observação. Fiquei lá até de tardezinha. Aí quando foi de tardezinha, eu acho que umas 3 horas por aí, ela veio fazer o toque de novo. E continuou em 3, não tinha mudado, tava em 3 ainda, né? E aí ela falou, eu vou internar você, pra te ajudar, eu vou internar. Aí ela pegou e me internou, começou os papéis, né, pra assinar e tudo. Meu esposo foi lá assinar. E aí eu fiquei esperando. Aí fizemos lá, né, o papelada. E aí a gente mudou de quarto, né? Foi pro quarto lá, né, de preparação. E aí eu fiquei lá. Foi passando, aí chegou a noite, estava um pouquinho mais forte as dores de noite, na sexta à noite, né? Um pouco mais forte, só que até então, na sexta-feira estava bem, né? Tava suportável as dores, né? Tava um pouco distante das outras, né? E aí, tá bom, passou a noite, não dormi muito bem, sexta à noite, o dia e a noite eu fiquei andando pelo hospital e subi escada e desci escada para ver, né? Que eles falam que ajuda a dilatar, né? Andar, fazer exercício. E eu fiz. E aí amanheceu o dia, no sábado, a médica chegou de novo no plantão. E aí 8 horas da manhã, ela decidiu estourar minha bolsa, que não tinha estourado ainda, né? Aí ela estourou minha bolsa e quando estoura a bolsa, as dores aumentam, né? Aí estourou a bolsa para ver se ia ajudar na dilatação, se ia evoluir, né?
E aí tá bom, as dores aumentaram e a dilatação continuou um pouco lenta, né? E aí quando ela estourou minha bolsa, tava indo pra 5. De madrugada tinham feito, tava em 4. Aí quando foi de manhã cedo do sábado, eles fizeram, tava indo pra 5. E aí tá bom, estourou, eu fiquei lá, né, em observação, olhando se eu evoluí, andei mais um pouco. Aí não tava evoluindo muito bem, né? E aí mais um pouco pra de tarde, né? Quando foi umas meio-dia e pouco, eu acho que eles fizeram o toque de novo. E ainda tava em 5, eu acho, 5 por aí. Aí quando foi quase 1 hora, eles decidiram me induzir o parto, né? Colocou soro na veia. Aí depois que colocaram o soro na veia, as dores começaram a aumentar. E eu imaginei, né? Depois que põe o soro é rapidão, né? Evolui, logo logo a gente ganha, né? Porque geralmente é pra ser assim, que ajuda, né? Tinha uma mulher também que tava lá no quarto, que ela tomou soro, não foi nem meia hora, ela já tava lá ganhando o menino. Aí eu pensei, nossa, né? Agora vai. Pois não foi. Era quase 1 hora quando ela me colocou no soro. E aí as dores estavam mais fortes. E, e a dilatação continuou lenta, sabe? Demorando. Passou mais um tempo, eles vieram, eu acho que estava em 6, né? Aí tava 6 e tava muito devagar a dilatação. E as dores fortes, né? Aí mais parte de tardezinha, eu fui pro chuveiro, né? Porque ajuda, né? E eu fiquei um pouco, e é bom no chuveiro, né? Ajuda, né? A dilatar e alivia um pouco, assim, as dores. E enquanto eu não tava no chuveiro, eu tava na bola, né? A bola me ajudou um pouco também, tava lá rebolando na bola e tudo. E foi passando as horas, né? E a dor ficando mais próxima das outras, né? Um tempo tava de 3 em 3 minutos. E aí foi ficando cada vez mais perto, né? Talvez de 2 minutos de diferença. E a duração de 50 segundos. Nossa, demorava a passar, né? E aquela dor forte. É uma dor muito forte. A minha experiência, a sensação que eu tive é... Vinha uma pressão assim na barriga, né? Comigo foi das costas pra frente. Aí vinha uma pressão assim na barriga, apertava ela assim, ó. A sensação é como se tivesse sendo esmagada por uma máquina, sabe? Assim, fazendo assim pro centro, sabe? Esmagando assim a sensação, apertando, uma pressão endurecendo a barriga assim, bem forte mesmo. Só sei que é uma dor muito grande. É uma dor muito grande e a gente só suporta porque não tem outro jeito, né? Porque já tá lá, já tá sentindo e o que a gente tem que fazer é suportar. Mas é insuportável a dor, é muito forte. E aí tá bom. Eu tava lá, né? As dor bem forte. E eu já tava cansada, porque já tinha uns dias que eu não dormia muito bem. E lá no hospital mesmo eu não tinha dormido quase nada. Só umas horinhas de madrugada que eu tirei um cochilo. Aí, é, aí eu fiquei lá, né? As dor aumentando. E aí quando foi umas 5 e pouco da tarde, eu já tava bem cansada, sabe? Deu uma agonia tão grande no peito, assim. Eu falo agonia, porque foi uma coisa muito ruim, assim, no peito, uma agonia, sabe? Assim, uma coisa ruim, não sei o que que era. E minha vista começou a ficar meio fraca, assim, sabe? Escurecendo, assim. Acho que era o cansaço e misturado com a dor que eu tava sentindo. E eles perceberam, sabe? E nisso eu já tava com 7 de dilatação. E as dor tava forte, perto uma da outra, né? Aí eles falaram pra eu ir pro chuveiro, aí eu fui pro chuveiro, porque nesse momento nem na bola tava adiantando mais. Eu ficava na bola, mas não dava muito alívio, sabe? Não tinha muita coisa. Aí eu fui pro chuveiro e aquelas dor lá, meu Deus, muito grande. No chuveiro ainda era um pouco melhor, mas ainda assim, sabe? Não alivia assim. E aí eu tava lá no chuveiro, aí ela pegou e falou pra eu sair, que eles iam me dar analgesia, né?
E aí eles me deram analgesia, que é tipo anestesia nas costas. E aí eles aplicaram, né? Eu fiquei sentada assim, e aí eles seguraram eu assim, e eu tendo contração. Imagina eu ter que ficar bem quietinha, eles mexendo lá com aquela agulha nas minhas costas, sentindo a contração. Ai, horrível. Mas tá bom. Aí eles aplicou, né, anestesia, aí eu fico com um coisinha assim penduradinho, né, caso precisa colocar mais, né. E aí melhorou. As dor aliviou, antes sentia na frente e atrás, aí só tava na frente as contrações. Tava mais fraquinha, tipo uma cólica, e só na frente. Aí eu até saí para caminhar mais um pouquinho. Aí depois disso, era 5 e pouco. Aí depois disso, acho que quase 7 horas eles fizeram o toque para ver, eu tava com 9. Aí já tava bem perto, né? Aí eles começaram a fazer umas manobras. Eu sou um tipo de pessoa, gente, que eu não sou de escândalo, não sou de fazer escândalo, não sou de gritar, assim, não gosto disso, sabe? E lá no hospital eu não gritei, a dor muito forte, eu não gritei, assim, sabe? Eu ficava na minha, respirava quando vinha a contração, assim, fechava o rosto, o olho e respirava, assim, sabe? Tentava, assim, né? E controlar, né? Aquela dor, esperar a dor passar. E era assim, mas assim, quando tava bem arrochado mesmo, eu cheguei a gemer, sabe? Aquela uma gemidinha, só que era uma gemidinha baixa, assim, ali pra mim, porque era dor insuportável. A reação do meu corpo foi gemer, mas gritar, eu não gritei, entendeu? Tanto que as pessoas lá falavam, né? As enfermeiras foram muito boas comigo, sabe? Muito boas comigo. A única coisa que eu fiquei assim foi que logo no dia que eu cheguei, demoraram a trazer meu almoço e era uma grávida que não podia demorar a comer muito porque é, começava a enjoar, sabe? O estômago começava a ficar muito ruim, sabe? Aquele vazio muito ruim. E aí se eu demorasse a comer, era assim que acontecia, sabe? E aí eu já começava a me desesperar. Deu a hora de comer, eu tinha que comer. Demorasse muito, eu já começava a desesperar um pouquinho, né? Com medo do meu estômago ficar muito ruim. E aí nisso eu fiquei um pouquinho assim chateada nesse sentido, sabe? Mas depois que eu fui pra maternidade mesmo, lá é muito atencioso, os horários de alimento é tudo certinho, lanche da tarde, almoço, janta, tudo certinho, sabe? E nesse tempo lá no hospital eu cheguei a desesperar 4 vezes, a chorar, às vezes pela dor, pelo, pela demora da comida também, que eu fiquei grávida, muito sentimental, essa coisa. Eu me desesperei, teve umas horas de chateada, sabe? Nessa questão da demora da comida deles lá, né? Chateada, eu chorei, assim. E também chateada da questão de estar lá há 2 dias lá e a dilatação muito lenta e eu chorei também por conta disso lá, desesperei. Mas é isso mesmo, né, gente? Acaba acontecendo de se desesperar, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E estamos aqui, minha bebê já tem 10 meses, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Então, aí eles começaram a fazer umas manobras lá embaixo, né? Colocando pressão assim com o dedo, né? Pra gente treinar a força, que aí eles falam que a força que você tem que fazer na hora da expulsão é de cocô, que eles falam, né? Aí eles faziam assim pra gente fazer o treinamento, né? Pra colocar aquela força assim lá atrás, assim, pra fazer o treinamento pra ajudar a descer também o bebê e a chegar no ponto lá que já vai coroar, eu acho que é assim que fala, que já vai nascer, né? E aí fizeram esses treinamentos comigo, e aí depois a gente foi pra sala, né? A sala de parto, na verdade, de verdade, né? Aí elas falou, ah, você consegue ir andando mesmo, né? Aí eu fui andando mesmo lá pra sala, que não era muito longe uma da outra. Fui andando, cheguei lá, eu me deitei na maca, né? E coloquei minhas pernas assim abertas. E aí começou, né? Não estava tão forte, então nesse caso a anestesia já adiantou um pouquinho e aí eu não sentia aquelas contrações tão fortes na hora de expulsar, né? E aí quando vinha, eu colocava força, ela embaixo, mãezinha lá atrás, não no pescoço, e eu tentava me concentrar para não colocar a força no pescoço, que não é a força certa, né?
E antes de chegar no momento da expulsão, eu tinha tanto medo, né? Eu tinha medo de não conseguir, sei lá. E aí eu tava lá, tentava concentrar e não colocar força no pescoço, pedir ajuda para Deus me ajudar, né? E aí eu não, de primeira, a gente tentou acho que umas 3 vezes assim, e aí não tava vindo, né? Aí ela falou, vou cortar. Eu não queria que me cortasse, mas aí tentou um pouquinho, não viu, e já tava lá assim, meio, não tinha muita força para falar, assim, muito assim, sabe? Naquele momento, já 2 dias no hospital, aí a gente nem deixa, né? Acaba deixando. Aí eu deixei ela me cortar, e aí ela fez o corte. Aí depois a mulher falou, olha, eu vou colocar uma pressão aqui na sua barriga, porque tá muito alto aqui e isso tá atrapalhando a bebê descer. Aí ela falou isso, eu falei, tá bom. E aí ela colocou uma pressão, empurrando para baixo minha barriga. E eu sei que isso não pode, né? Não pode mais fazer essas coisas, mas lá na hora acabou que fez. E aí ela fez, empurrou minha barriga, né? E eu fiz força, acho, não sei se mais 2 ou 3 vezes. E aí a Alana nasceu. Aí ela nasceu, eles colocaram em cima de mim aqui, bem pequenininha, né? Choraninho, pequenininho demais, nossa. Aí eles tirou umas fotos minhas com meu esposo e a bebê que a gente pediu. Eu queria muito ter gravado, mas eles não deixou, né? Mas pelo menos a foto eu consegui. E aí eu continuei lá na maca, a mulher estava me costurando, né? E eu tive mais sangramento do que o normal, né? Quando a mulher tem parto. Tive mais, além do normal. E aí ela ficou me futucando lá um tempão e tentando ver de onde que estava vindo esse sangue excessivo, né? E me futucando, talvez ela tenha costurado um pouquinho por dentro também, não sei. Eu não sei quantos pontos eu levei, né? Mas eu levei ponto. E aí depois eles me ajeitaram, me trocaram de maca. E aí enrolou a bebê depois de ter pesado tudo. Ela nasceu com 2.844 centímetros, muito pequenininha, né? Eu não imaginava que ia ser 44 centímetros. E aí eles me colocou em outra maca, já deitada, colocou ela aqui assim, deitadinha, eu fiquei segurando ela. Depois me levaram pro andar de cima, né, que é a maternidade. E lá eu fiquei até eu sair do hospital. E aí eu fiquei no hospital 9 dias, contando com o dia que eu cheguei, que foi na sexta, né? Cheguei na sexta e saí na outra sexta, se eu não me engano, né? Era no 9 dias. Saí dia 16. Cheguei no hospital dia 8. E eu fiquei lá esse tanto de dia porque eu tive plaquetas baixas, né? Eles estavam me observando, acabei que eu não ganhei alta tão logo. E aí me observando, todo dia me furava para medir as plaquetas, tudo. Acabou que os exames deu um pouquinho alterado lá, né? Tava muito baixo, né? Era para estar 200 mil, parece, e lá tava constando que minha plaqueta tava 30 e poucos mil, muito baixa. Por isso eles ficou me deixando em observação. E aí nisso a minha filha também deu amarelão, né? Icterícia, né? Aí ela ficou lá também internada, né? Tomando banho de luz. Mas foi isso, né? Saí do hospital, dia 16 vim pra casa. E foi esse meu relato de parto, né? Foi demorado, demorou muita dilatação, mas graças a Deus a minha filha nasceu bem, né? Eu acredito que ela nasceu dia 9 e o médico tinha me dado para ela nascer até o dia 11 de julho, né? E aí ela nasceu dia 9. E no começo dessa semana que ela nasceu, eu tinha feito um exame, né? A última ultrassom. E lá contou que eu tava com um líquido amniótico abaixo do normal, né? E aí só que o médico falou pra mim que era pra eu levar esse exame dia 11. E dia 11 foi o dia que ele me deu pra menina nascer. E se fosse pra ela ter nascido dia 11, de toda forma não ia ter como eu levar esse exame, né? Pra ele. Mas aí tá. Se eu tivesse levado esse exame pra ele, eu acredito que ele teria pedido cesárea por conta do líquido estar um pouco abaixo, né?
Mas graças a Deus deu tudo certo, foi parto normal, que eu queria muito parto normal. Tenho muito medo de cesárea, de cirurgia, da recuperação. Se a recuperação do parto normal, pra mim, assim, foi bem melhor, né? Com certeza. Mas eu fiquei 14 dias sem sentar direito por conta dos pontos, né? Que eu levei. Foi já assim, né? 14 dias sem sentar. Imagina a cesárea, como seria, né? É muito pior, eu acredito. Mas foi isso, meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí no canal, né? Venha fazer parte aqui dessa comunidade, né? Venha fazer parte aqui desse grupo de amigos, né? Que é o que eu quero que seja, né? Uns amigos, né? Novos amigos. Quero fazer novos amigos, conhecer novas pessoas através do YouTube, né? E mostrar um pouquinho da minha história para vocês. Então fica com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Tchau!